Você conhece qual o papel da Secretaria de Meio Ambiente da nossa cidade? Saiba mais no programa de hoje. TV Câmara Entrevista está no ar. Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um programa TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre a questão do meio ambiente da nossa cidade. Para isso nós estamos recebendo o secretário de Meio Ambiente, o senhor Altemir Almeida, e para nos ajudar a fazer essa entrevista, o jornalista Elton Riva. Seja bem-vindo, Elton. Seja bem-vindo, Altemir. Bom, a primeira pergunta, secretário, antes de mais nada, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Qual é o papel da Secretaria de Meio Ambiente aqui na cidade? Bom, a Secretaria cuida de vários serviços na cidade, né? Especialmente do lixo, né? Da varrição, da limpeza, da manutenção de áreas públicas, de áreas verdes, praças, parques e jardins. Esse é um eixo de trabalho. E o outro eixo, que é um eixo importante, é o da normatização e dos licenciamentos ambientais para os empreendimentos que vão ocorrer em nosso município. Eles passam pela Secretaria para que sejam analisados e sejam licenciados corretamente. Isso junto com outros órgãos também que fazem isso, órgãos estaduais, por exemplo. Secretário, eu queria tentar definir com o senhor um pouquinho também o conceito de meio ambiente, né? Muitas pessoas têm uma visão até equivocada de que o meio ambiente diz respeito apenas ao verde, vamos dizer assim, quando a gente sabe que hoje os grandes desafios nessa área são as questões urbanas, né? Sim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, o meio ambiente ele é definido como um bem de uso comum do povo, ou seja, ele é um bem de todos nós, né? De todo mundo, de todo ser humano. E com o advento das cidades, a forma de ocupação ela mudou daquilo que era originalmente, né? As florestas, etc. Para você ter uma ideia, hoje acho que as cidades ocupam 2% da superfície do planeta. E a maioria das pessoas vivem nas cidades. Então, você tem uma concentração muito grande. Então, o papel do meio ambiente é criar um ambiente de convivência equilibrado, para que haja os serviços e as necessidades que se tem hoje na cidade, mas que respeite uma norma, né, uma regra, para que nós acabamos, num futuro adiante, aí, não acabar por destruir este meio ambiente e não conseguir mais sobreviver. Então, definindo assim para você, resumidamente, é um bem de todos nós, que todos devemos cuidar. O senhor falou dessa concentração, né, quer dizer, o ser humano hoje, a sociedade, ela é uma sociedade urbana, né? As pessoas, e o Brasil da década do século passado, dos anos 50 para cá, vem cada vez mais confirmando essa tendência de vivemos todos quase em pequenas e médias ou grandes cidades. Uhum. Quais são as grandes questões que estão colocadas hoje para a questão ambiental, para o meio ambiente do nosso país, quem sabe também em Jacareí? Acho que no ambiente rural é a preservação do que tem, né? De mata, de nascente, de curso d'água, de rios. Nós temos que cuidar disso. E no meio urbano, como fazer essa convivência, essa correlação das necessidades urbanas, né? Então, as pessoas hoje se deslocam muito de carro, né? É uma política de incentivo ao automóvel, né? Nós temos que pensar como é que a gente prepara a cidade para que as pessoas precisem utilizar menos o automóvel, por exemplo, que com isso nós vamos gerar menos poluição, né? Como é que a gente cria uma condição para um deslocamento onde você tem a possibilidade de uso de outros meios de transporte, né? Onde possam se desenvolver também combustíveis menos poluentes. Como é que você prepara as cidades para uma convivência entre o automóvel, o pedestre, a bicicleta, né? De forma que tenha uma convivência harmônica. Eu acho que o crescimento das cidades aí nas últimas décadas, elas trazem um fenômeno, uma dificuldade, que é a superação que as grandes cidades e as cidades médias hoje vivem, que é o problema da mobilidade urbana, né? Então, acho que as políticas, não só ambientais, mas também urbanísticas, né, tem que levar em conta formas. Acho que o desafio é encontrar formas de um desenvolvimento que se chama sustentável,
mas é que são buscar formas não poluentes e de harmonizar a relação entre esses vários atores da cidade, né? O pedestre, o ciclista, o passageiro do ônibus e do veículo. Na cidade, a gente estava conversando, então, que há muitas pessoas na zona urbana. E de que maneira a gente pode, então, incentivar essa pessoa que mora na cidade a ocupar a zona rural do município? Eu acho... não é uma coisa isolada do nosso município, né? E você tem que pensar o que é a política hoje do país e até internacional. Quer dizer, você tem um movimento das pessoas do meio rural para o meio urbano. Isso por conta de melhores condições de vida, oportunidades de emprego, né? Isso foi mais forte no passado, eu acho que hoje não está tão forte, mas o contrário ainda não acontece. As pessoas saíram da cidade para o meio rural. Talvez diminuiu o fluxo do rural para o urbano, mas ainda não inverteu, né? Acho que tem uma possibilidade de acesso a tecnologias, a um modo de vida mais confortável, ou até aparentemente mais confortável. E que eu acho que não é estimulante para a juventude hoje seguir, por exemplo, a tarefa dos pais ou dos avós, que era uma atividade rural. Talvez com alguma exceção no sul do país, né? Se pegar o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você tem atividades da agricultura que são seguidas pelas novas gerações da família, incluindo as novas tecnologias, né? Com equipamento, com acesso à internet, etc. Secretário, a gente sabe, assim, a dinâmica da exploração do meio ambiente, muitas vezes ela gera lucro, mas ela também, o ambiente, a natureza, os recursos naturais acabam pagando um preço até alto, né? O Brasil passou por vários modelos aí extrativistas, desde todo o período da colonização do Brasil, até hoje, onde a gente vive hoje, tem um modelo de monocultura em algumas regiões do país, o agronegócio. Ou seja, Jacareí tem algumas atividades que durante muito tempo, vamos dizer assim, geraram polêmicas em relação à questão ambiental. A extração de areia, o plantio de eucalipto e coisas assim. Qual é o status dessa situação hoje na cidade? Eu acho que a monocultura, né, a mineração, elas estão num segmento, assim, num segmento de atividade que nós temos que observar o que nós temos de legislação, né? Eu acho ruim a monocultura, acho que seria melhor se tivesse outras formas de atividade que não fosse só a monocultura. A mineração é uma atividade necessária, né, para o desenvolvimento aí da construção civil. Você não tem um substituto para a areia, por exemplo, né? Há uma discussão de que, por exemplo, as construções que são feitas no município onde não se tem extração de areia, essa areia vem de algum outro local. E o meio ambiente não é só do município de Jacareí ou de outra cidade. O meio ambiente é uma questão geral. Então, são discussões que estão em curso, acontecendo, inclusive aqui no Vale do Paraíba, sobre essas atividades, né? Especialmente da mineração. Como que se convive com isso? Eu acho que nós temos que trabalhar no que dita a legislação. Então, aquela atividade que ela pode causar um dano, ela tem também a previsão legal das suas compensações, né? Então, não é a linha de você proibir ou impedir essas atividades, mas você regulamentar e trazer para o que exige a legislação, tanto de recuperação como de compensações no campo do meio ambiente. Entendi. E dentro dessa perspectiva, como que tem sido o trabalho da Secretaria? Nós temos acompanhado muito de perto, especialmente a mineração, né? Você tem um zoneamento minerário definido pelo Estado, tem uma legislação municipal que também define a área de zoneamento minerário, e nós temos feito um trabalho intenso. Assim, eu diria para você hoje que todos os portos têm a licença hoje estadual, né? O passo seguinte é conseguir uma licença específica do município. Aqueles que estão em área do zoneamento minerário estadual, o que é tranquilo até o final dessa exploração. E hoje todos estão nessa condição. Nós não temos nenhum porto hoje que está fora dessa condição da autorização estadual. Secretário, a gente pensando, né, nessas questões,
que talvez é uma pergunta que não tem resposta, eu tenho um pouco a clareza disso, que é o grande desafio quando a gente pensa em desenvolvimento e conservação, né? Como conciliar o desenvolvimento com a questão da conservação do meio ambiente. Isso pensando não só no campo, não só nas florestas, pensando também nas cidades, né? A gente pensar em cidades sustentáveis, que é um conceito que muita gente fala, mas que talvez não seja tão claro assim o que é uma cidade sustentável. Eu sei que isso não é um assunto que se encerra aqui num programa de entrevista, mas eu gostaria de saber como é que o senhor vê essa discussão e como que Jacareí se coloca nisso, a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que seria muita pretensão a gente achar uma resposta para isso aqui. A gente poderia até patentear a resposta aí. Mas acho que o desafio é esse mesmo, é buscar formas em que você equilibra as necessidades urbanas com novas formas de você utilizar, por exemplo, a energia, né? Os recursos que são renováveis, por exemplo, né? Então, você tem a política nacional definida aí em 2010 pela a Lei 12.305, ela estimula e insiste de que a política para o tratamento de resíduos deve ser, primeiro, a não geração, evitar gerar resíduos. Se gerar, o que pode ser reutilizado, né? O que pode ser reciclado, né? E aquilo que não tiver jeito mesmo, que não tiver forma de você utilizar, esse sim é um rejeito, que esse vai para o aterro. Então, assim, como é que a gente faz o desenvolvimento sustentável? Eu acho que é buscando, dentro das políticas, formas de encarar esse desafio com alternativas, né? Então, o que a gente falava agora há pouco, como que você minimiza o uso do automóvel? Como que você, a partir de um produto que aparentemente, ou que até agora era jogado fora, é considerado lixo, você gera energia, né? Como que essa energia serve, por exemplo, para baratear alguns custos de geração de serviços ou de produtos. Então, eu acho que a linha para ter um desenvolvimento sustentável é como procurar formas alternativas às que existem hoje, principalmente do uso de recursos renováveis. E no caso da reciclagem também, como gerar inclusão social, que é o caso de Jacareí, né? A gente tem números aí interessantes. Esse é o outro aspecto desse trabalho, que você, além de reaproveitar e reutilizar, você traz para a inclusão, né? Uma inclusão social e econômica, aquelas pessoas que estão à margem, né? Que, por exemplo, os catadores, né? Que a política, ela tem por princípio você incluir essas pessoas numa forma de organização produtiva, que são as cooperativas, e que passem a ter trabalho, renda e inclusão social, né? Sejam assistidas pelos programas de inclusão social também. Então, do que estava sendo jogado fora, hoje nós estamos em torno de 32, 33 empregos gerados diretamente, fora os indiretos, né? Essa questão de desenvolvimento sustentável passa também pelo caminho das águas, né? Porque hoje nós temos um rio muito importante na nossa cidade, que muitos resíduos são lançados nele sem tratamento. De que maneira a gente pode trabalhar para conscientizar a população ou criar um mecanismo para evitar que o rio seja poluído? Isso é muito importante. Acho que tem uma parte do trabalho que é se dar conscientização das pessoas de não lançar nada, nem no rio, nem na rua, né? Pegar aquilo que é resíduo, que é lixo e dar o destino correto, né? O outro aspecto é o aspecto do poder público, que é o investimento no tratamento de esgoto, né? Que tem sido feito um trabalho muito importante aqui, principalmente na bacia do Turi, né? Que vai ter um tratamento, um alto índice de tratamento do esgoto da cidade. Acho que é um dos trabalhos mais importantes nessa área de esgoto. E integrar essas políticas, né? Tanto da coleta e do resíduo, do lixo, com o esgoto, é você ter um tratamento dessa questão de forma integrada, né? Porque todas essas ações impactam no meio ambiente. Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o meio ambiente da nossa cidade. Não saia daí.